No primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e verso 6, quando Samuel ungiu Saul como rei, ele disse a Saul: "E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e te mudarás em outro homem." Uma pessoa de si mesma não consegue obedecer à palavra de Deus. Romanos capítulo 7, Paulo analisa a situação de um homem irregenerado lutando sozinho contra o poder do pecado. Somente através de uma intervenção direta do Espírito Santo, uma pessoa é capaz de obedecer à palavra de Deus. A pessoa, quando aceita o Evangelho, reconhece que é pecadora e faz um propósito de largar seus pecados, o Espírito Santo entra com um processo de regeneração que vai transformar a vida desta pessoa em uma nova criatura. A maioria dos crentes hoje são irregenerados. A doutrina da regeneração quase não é ensinado, porque não dá ibope. Não é ensinado. A maioria dos crentes hoje são irregenerados por culpa de falsos profetas e de pastores, que muitas vezes pregam com outros interesses. Pastores e igrejas apóstatas, que pregam um evangelho superficial, movido a interesse financeiro e promoção pessoal. Saul foi transformado em um novo homem quando o Espírito Santo se apoderou dele. É impossível uma pessoa ser transformada pelo Espírito Santo e continuar na mesma vida de pecado. A maioria das igrejas não ensinam isto na totalidade. Você que é mulher e ficou crente e continua usando roupa sensual, calça legging, jeans apertado, mostrando as curvas do seu corpo, shorts, você fere os princípios de 1 Timóteo 2,9, onde diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia. Não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupas imodestas. Fique sabendo que você não tem o Espírito Santo, pois quando ele se apodera de alguém, a pessoa é transformada e passa a andar de acordo com o Evangelho. Paulo disse em Romanos 6,12: "Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça." Uma das formas de apresentar o seu corpo ao pecado é com roupa que as crentes usam. Eu vejo aqui. Minha família é de uma igreja tradicional, pentecostal, conhecido no Brasil inteiro, que a cada esquina tem uma. Não vou dizer o nome, mas muita gente já deve imaginar. As moças da igreja dão paz do Senhor de calça leg, shorts, jeans. Batizam pessoas, batizam mulheres quase que pelada. E depois de 2 ou 3 anos, continua a mesma coisa, sinal que não houve transformação nenhuma. Eu conheço muito bem essa igreja, pois minha família é de lá. Eles vão de casa em casa convidando pessoas para se batizarem, pessoas que nem sabem o que é evangelho. Se você ficou crente de alguns anos para cá, você corre o risco de nunca ter ouvido o evangelho. Igrejas que só pregam milagre e prosperidade, geralmente não pregam o evangelho na sua essência ou na sua totalidade. É um falso evangelho. Talvez você tenha sido manipulado ou ensinado por falsos profetas que diz que Deus só quer o coração. Os falsos profetas pregam um evangelho segundo a carne. Falam o que a carne quer ouvir, porque eles precisam atrair pessoas. Só pregam prosperidades, milagre, e que Deus não está preocupado com a sua roupa.
Quando o Espírito Santo se apodera de uma pessoa, ela não anda mais segundo a carne. Está escrito: se andais em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Quem anda segundo a carne não está no Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é identificada pelos seus frutos. Gálatas 5,22. Lá fala das obras da carne e o fruto do Espírito. É assim que identifica uma pessoa que tenha o Espírito Santo. Serve a Deus no interior e exterior. Não é por língua estranha que se identifica uma pessoa que tenha o Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, no meu ver, pelo que eu via na igreja, era aquela pessoa que pula, que grita, que desmaia, que cai desacordado no chão, que torce o olho, que entra em transe. Quando uma pessoa fazia isso, a gente dizia, né? O fulano está cheio do Espírito Santo, você viu? Ele gira, ele pula, ele grita. Não é não. Eu não duvido que essa pessoa possa estar cheia do Espírito Santo, mas o excesso é por conta dela. E não é assim que se identifica, é pelos seus frutos, pela sua conduta, pelo seu modo de viver, pela sua obediência à palavra. Uma das missões do Espírito Santo é convencer a pessoa do pecado. João 16, verso 8. O Espírito Santo tem papel fundamental na salvação de uma pessoa. Regenera a pessoa, a transformando em uma nova criatura, em uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Efésios 4, 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Velho homem, novo homem. Tem que haver transformação. Quando o Espírito Santo se apoderar de ti, você não será mais aquela moça que andava de roupas mostrando seu corpo. Não vai mais ser aquele homem que falava palavrões, que cobiçava mulheres na rua, que passava a noite jogando sinuca no bar, falando besteira, com uma lata de cerveja na mão. Se andar em espírito, não cumprirá a concupiscência da carne. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é a lei da física. Ou você serve a Deus ou a carne. Andar em espírito e andar na carne não dá. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Se você anda segundo o curso deste mundo, você está na carne, mesmo que fale língua estranha, mesmo que caia no chão. Meu pai pertenceu a uma igrejinha, graças a Deus ele saiu. Lá o forte deles era cair no chão. Todo mundo desmaiado, ele mesmo admirava moças com calça apertada, mas umas calças marcando o corpo todo. Ele disse de outra forma, mas eu não vou falar aqui o tipo da calça, mas todo mundo já sabe já. Só que eu não vou dizer o modo que ele falava. E toda falando língua estranha e caída pelo chão. E daí, qual é o fundamento disto? Um incrédulo vai se converter de ver um monte de moça com roupa, mostrando o corpo desmaiado, caído de suposto poder? Pode até ser poder, mas que origem que é esse poder? Prefiro nem comentar, que o foco não é este. Mas graças a Deus ele saiu. Não é aí que se identifica uma pessoa, não. É pelos frutos. A pessoa só consegue obedecer o Evangelho se ela estiver cheia do Espírito Santo. Guarde isso na cabeça. Se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai conseguir. Se voltar ao pecado, o Espírito Santo se retira da pessoa e a pessoa volta à condição de velho homem, de homem natural, como foi no caso de Saul. 1 Samuel 10, verso 6, o Espírito Santo se apoderou de Saul e ele foi transformado em um novo homem.
E já no capítulo 16 e verso 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e se apoderou dele um espírito maligno e o assombrava. Ele voltou, a velha criatura. Davi disse no Salmo 51, não retires de mim o Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito. Sem o Espírito Santo a pessoa está morta. Vivemos hoje uma geração de crentes mortos, igrejas se apostatando, aceitaram o pecado, fazem vista grossa ao pecado. Um cristianismo superficial, sem profundidade, cresce em extensão, mas em profundidade, centímetros. Onde pecado para eles é só matar e roubar. Minha sobrinha foi batizar numa igreja que eu não vou dizer o nome, porque ela é bem conhecida. E ela disse que no discipulado, no próximo dia do discipulado, ele ia falar sobre o pecado. E eu falei, sei, não matarás, não furtarás, não pode comprar e não pagar, não pode adulterar. E depois que ela voltou, ela me contou. Foi exatamente isto. Ele não disse, não usará roupas mostrando o corpo, que inclusive essa minha sobrinha usa. Ele não ensinou isso, porque a própria mulher do homem que dá o discipulado usa. Ela passa aqui na rua que eu vejo ela de qualquer jeito. Por isso que eles não falam. A mulher do próprio pastor anda de qualquer jeito. Por isso que eles não pregam sobre isso. A doutrina deles é não pode comprar e não pagar, não pode falar mal dos outros. Certas coisas eles não podem, porque eles mesmos fazem, a mulher deles fazem, usam roupa de qualquer jeito. Ele disse assim, que não é para ninguém contar nada para ele, para deixar que ele veja. Ele falou isso que é para não ver, porque ele mora longe da igreja e ele viaja em trabalho, então ele falou isso próprio para não ver mesmo, mas eu vejo porque eu moro perto da igreja. Eu vejo tudo que se passa lá. E eu conheço a igreja desde os 11 anos de idade. Eu acompanhei toda a apostasia, todo o retrocesso, né? Os líderes preocupados em dinheiro, manipulando os pastores dos bairros, só para arrecadarem dízimo, fazem vista grossa ao pecado, batizam moça quase que pelada, né? Andam quase sem roupa na rua. Eu sei porque eu vejo, não é que me contam, eu vejo. Batizam moças, mulheres de qualquer jeito, depois de 3 anos, 4 anos, estão a mesma coisa. Irregenerados, não mudou nada, não há conversão. Conversão ao sistema religioso e não ao Evangelho. Não muda, não há regeneração, não há transformação. Talvez a sua situação seja parecida. Você não se liberta da pornografia, de roupas mundanas. Quem sabe você foi manipulado ou vítima de falsos profetas que só querem seu dinheiro. As pessoas me escrevem com frequência, pessoas confundidas, que não entendem nada, porque não tem pastor para ensinar. Tem vezes que pessoas já chegaram a me falar que não sabia de tal coisa que eu acabei de explicar, que na igreja deles não ensinam de medo. E isso que eu falei até agora, a maioria das igrejas não tem coragem de falar, porque senão perde membros, perde cliente, perde dízimo. Talvez pregaram para você um evangelho superficial, talvez só pregaram para você prosperidade e cura, mas o seu interior continua pobre e doente. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eles fazem ao contrário, eles ensinam ao contrário. Eles buscam as demais coisas, e o reino de Deus fica para depois. Porque pregar o Evangelho não dá ibope e pode espantar pessoas. A Bíblia ensina a tratar primeiro do Espírito, da salvação, e o resto Deus entra com providência. Se você aceitar o Evangelho, Deus proverá. Talvez você tenha sido vítima deste cristianismo pobre, que não muda a vida de ninguém.
Mudança de vida para eles é ficar rico, sem doença, mas na prática não acontece. E por falta de conhecer o Evangelho mais profundamente, você não tem vida espiritual, vive no pecado, não sabe discernir o certo do errado, vive confundido, numa igreja adaptada aos padrões do mundo, liderado por pastores interessados em seu dinheiro, em seu dízimo. As pessoas me escrevem aqui, igrejas conhecidas, que dizem que eles chamam o povo de ladrão porque não dá o dízimo. E até causam restrições em membros, porque se não derem o dízimo. Pastores interessados, igrejas interessadas e manipuladores, que deixaram o Evangelho para trás. Que Deus abençoe a todos, então. Talvez alguém possa não gostar do tipo da mensagem, né? Mas na verdade vai muito mais além, né? Biblicamente ninguém prova ao contrário de nada o que eu falei aqui. É exatamente isso. Então obrigado a todos e até o próximo.